Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Luís Neves é o novo Ministro da Administração Interna. O agora antigo Diretor Nacional da Polícia Judiciária substitui Maria Lúcia Amaral 11 dias depois da antiga Ministra ter demitido. A decisão foi conhecida ao início da tarde deste sábado, através de uma nota no site da Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa aprovou o nome escolhido por Luís Montenegro. Vamos agora recordar quem é o homem que passa da polícia para a política. Ricardo Lopes. Luís Neves, 60 anos, licenciado em Direito, entrou para a Polícia Judiciária há mais de 30 anos. Foi até aluno no FBI. Liderava a Unidade Nacional de Luta contra o Terrorismo quando foi nomeado para Diretor Nacional da PJ pela primeira vez em 2018. 6 anos depois, foi escolhido por Luís Montenegro para renovar o mandato que acabaria apenas em 2027. Foi responsável por investigar casos relacionados com a ETA, skinheads e assaltos a caixas de multibanco com materiais explosivos. Tornou-se também num rosto mediático por anunciar a captura de João Rendeiro, ex-líder do Banco Privado Português, fugido na África do Sul. E da análise de informação que a Polícia Judiciária desenvolveu, verificámos com elevadíssimo grau de probabilidade que João Rendeiro estaria no continente africano, sobretudo no seu hemisfério a sul. Na altura, o caso ajudou a renovar a imagem da justiça manchada pela fuga de Rendeiro. Luís Neves foi também responsável por grandes transformações na Polícia Judiciária, que tem hoje praticamente o dobro dos inspectores. No início do ano passado, Luís Neves marcou a agenda quando fez do combate ao discurso de ódio e à corrupção batalhas pessoais. Lembrou, no Parlamento, perante os deputados, que um imigrante não significa um criminoso. A quem interessa esta temática das fake news? Interessa aos profetas da desgraça e da criação do caos para pôr em causa o sistema democrático. De facto, aquilo que se fala não corresponde à verdade. O ex-diretor nacional da PJ foi hoje nomeado para Ministro da Administração Interna, 11 dias depois da saída de Maria Lúcia Amaral. O perfil do novo Ministro da Administração Interna, pela voz do jornalista Ricardo Lopes. Ora, conhecimento da pasta e sintonia com o Executivo foram os argumentos traçados pelo Ministro da Presidência este sábado. E diz António Leitão Amaro que foram duas características que o Governo identificou como centrais para a escolha de Luís Neves como novo Ministro da Administração Interna. O Ministro da Presidência diz ainda acreditar que o ex-diretor da Polícia Judiciária partilha da visão do Governo para esta pasta e que, por isso, é um triunfo para o país e para o Governo. Um governo é feito e deve ser feito de pessoas com diferentes competências. O importante é que saiba o que é que está a fazer. É uma pessoa com quem nós trabalhamos há praticamente 2 anos e o Ministro da Administração Interna que temos, tal como as duas ministras anteriores, conhecem profundamente e ele conhece o sistema de segurança interno português. Portanto, contamos com todo o seu conhecimento. E eu acho que para os portugueses é importante saber que têm como governante alguém que sabe muito o que está a fazer e da área que vai governar. António Leitão Amaro, na primeira análise desta nomeação de Luís Neves como novo Ministro da Administração Interna, toma posse já na próxima segunda-feira no Palácio de Belém. E ao longo deste sábado multiplicaram-se as várias reações acerca desta nomeação. O Chega vai chamar o novo Ministro da Administração Interna para prestar esclarecimentos no Parlamento. O partido de André Ventura quer ficar a conhecer a estratégia que Luís Neves tem para a pasta. É o que anuncia o Ministro Sombra do Chega, Rui Gomes da Silva. O Chega vai ser implacável, eu diria, se me permitem a expressão, no escrutínio do novo Ministro da Administração Interna. Procederá ao chamamento do Sr. Novo Ministro à Assembleia da República para que sejam esclarecidos, para que seja questionado sobre a estratégia, sobre o caminho que vai seguir e até sobre, talvez
antecipava aqui, a ideia de que o politicamente correto, ou tal ideia de que não há mais criminalidade, que não há mais problemas com tudo aquilo que eu há um bocado falei. Rui Gomes da Silva garante que da parte do Chega o novo ministro vai ser alvo de um escrutínio implacável por parte da oposição. E o secretário-geral do PS diz que Luís Neves é uma personalidade forte num governo enfraquecido. Considera positiva a escolha do governo. José Luís Carneiro tem esperança que Luís Neves seja bem-sucedido num dos ministérios mais importantes do governo. Do Chega vai... Tenho a melhor das impressões do Dr. Luís Neves, um excelente profissional a quem quero desejar as maiores felicidades. É uma personalidade forte num governo, apesar de tudo, frágil. Espero que ele seja bem sucedido no Ministério que é um dos ministérios mais importantes das funções de soberania. Eu diria que o Dr. Luís Neves leva para o governo uma cultura de serviço de Estado. Assim o governo seja capaz de acolher e de integrar essa cultura de Estado. João Luís Carneiro, em declarações captadas pela CNN Portugal, o secretário-geral do PS esteve em Baião, do Distrito do Porto, para um encontro com militantes do partido. E nas reações no que toca ao setor, neste caso das forças policiais, começamos com a Associação de Oficiais da Guarda Nacional Republicana, que fala numa escolha histórica e lança desde já um desafio a Luís Neves. Desafia o novo ministro a colocar em prática o que foi dizendo ao longo do tempo à comunicação social. É um desafio de Tiago Silva Gonçalves, que realça ainda o caráter inédito desta escolha. Uma nomeação histórica, atendendo que é a primeira vez que é nomeado um polícia de carreira, não é, para as funções de Ministro da Administração Interna. Obviamente que o facto de ser um bom diretor nacional não quer dizer que, por inerência, seja um bom Ministro. Esperemos efetivamente que as palavras que mais do que uma vez que o Dr. Luís Neves referiu publicamente tenham agora devidamente, portanto, sua aplicação na prática, quando refere que a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública possam ter, portanto, a recompensa e a respectiva equiparação com a polícia que o Dr. Luís Neves liderava. O presidente da Associação de Oficiais da GNR diz que é importante que os elementos da PSP e da Guarda Nacional Republicana passem a receber um subsídio de risco idêntico ao que foi atribuído aos inspectores da PJ em 2023. E o Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia considera uma escolha atípica e imprevisível. Bruno Pereira defende que o cargo devia ser ocupado por alguém com mais força política e visão abrangente. Lembra o presidente da estrutura sindical que o Ministério da Administração Interna é particularmente exigente e costuma ser apelidado de um verdadeiro triturador de ministros. Ainda assim, reconhece a experiência de Luís Neves no sistema de segurança interna. E a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais deixa dúvidas sobre se Luís Neves será ou não um bom político. É uma questão deixada por Fernando Curto, à Rádio Observador, ele que, ainda assim, reconhece que o novo Ministro da Administração Interna tem um bom perfil operacional. No nosso entendimento, o Governo escolhe um operacional para um cargo que deve ser, no nosso entender, quase 100% político. Um bom operacional como é o novo Ministro da Administração Interna, que se conseguir ser um bom político, acredito que teremos um bom Ministro e acredito que este setor irá melhorar. Explicações de Fernando Curto, da Associação Nacional de Bombeiros, em entrevista à Rádio Observador. Toma posse Luís Neves, novo Ministro da Administração Interna, já na próxima segunda-feira, no Palácio de Belém. E esta noite um autocarro de passageiros incendiou-se na A2, no sentido Lisboa-Algarve, entre Almodóvar e São Bartolomeu de Messines. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã. O alerta foi dado pouco depois das 9 da noite. O autocarro da Rede Expressos tinha entre 30 a 40 passageiros. Todos conseguiram sair a tempo e não há feridos a registar. Estes passageiros que seguiam no autocarro continuaram a viagem noutra viatura. E este domingo, marchas de solidariedade com crianças ucranianas realizam-se em várias cidades portuguesas, incluindo Porto,
Coimbra e Lisboa. Os eventos realizam-se a 2 dias do 4º aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, a 24 de fevereiro de 2022. Organizadas pela comunidade ucraniana em Portugal, as marchas pretendem assinalar não só estes 4 anos de invasão, mas também chamar a atenção para o impacto da guerra nas crianças ucranianas, um dos grupos mais vulneráveis do conflito. Pelo menos 3.200 crianças morreram ou ficaram feridas durante os 4 anos de guerra. E vamos ao desporto. Benfica e Sporting venceram neste sábado e continuam na perseguição ao líder Futebol Clube do Porto. Os dois grandes de Lisboa venceram exatamente 3-0 nestas duas partidas que foram seguidas aqui na Rádio Observador. Começamos em Moreira de Cónegos. A equipa de Rui Borges marcou por intermédio de Francisco Trincão, Jani Catamo e Luís Soares. Um jogo que, para o técnico do Sporting, foi mais do mesmo, com a equipa leonina a dominar do início ao fim. O Moreirense não nos criou qualquer perigo, controlámos o jogo com bola, que era isso que queríamos também, num campo que até não estava a 100% nas melhores condições, mas a equipa tentou, manteve a qualidade, quis jogar, não se escondeu, procurou, foi ambiciosa, esteve intensa naquilo que era reações à perda. Acho que de início ao fim o Moreira tem 2 lances, até depois de 2-0 já, ali 2 aproximações que nos criou ali algum desconforto perto da nossa baliza. Tirando esses 2 lances não tem absolutamente nada. Controlamos o jogo de início ao fim e acho que a vitória não sofre contestação nenhuma. Sporting fica assim a 1 ponto do líder Futebol Clube do Porto, que apenas entra em campo já este domingo frente ao Rio Ave no Estádio do Dragão. Já vamos ouvir as 2 antevisões à partida, neste caso a antevisão de Francesco Farioli e também de Sotiris Silaidopoulos. Vamos também ainda ouvir José Mourinho, que teve a equipa do Benfica a vencer por 3-0 frente ao AVS, um jogo de estreias neste campeonato. Bá, Rafa e Enzo Barrenechea escreveram pela primeira vez nesta época o nome de um lote de marcadores na edição da prova. Alexander Bá já não jogava há mais de 1 ano. Este jogo aconteceu também 5 meses depois do primeiro encontro entre estas duas equipas nesta temporada, que também terminou por 3-0 e que marcou o regresso de Mourinho no Clube da Luz. 5 meses depois, o técnico português não tem dúvidas. Nós somos mais equipa hoje do que aquilo que éramos quando fizemos o primeiro jogo nas Aves. Somos uma equipa que tem princípios de jogo agora sim perfeitamente definidos, em que todos os jogadores, e não só 10, os sabem identificar, os sabem interpretar, e continuamos nesta caça ao ponto. Foi aquilo que fizemos hoje, com uma primeira parte que acaba com o jogo e depois uma segunda parte tranquila da nossa parte. José Mourinho, que destacou ainda a exibição do lateral José Neto, que também se estreou a titular pela equipa do Benfica. Os encarnados que ficam agora a 4 pontos do primeiro lugar, também à espera desse resultado desta noite entre Futebol Clube do Porto e Rio Ave. Vamos ouvir as declarações de Francesco Farioli, uma partida que tem lugar esta noite no Estádio do Dragão, coloca Dragões frente a Vilacondenses numa partida que Francesco Farioli já alertou para as dificuldades e também para a má experiência que o Futebol Clube do Porto teve há algumas jornadas atrás com o Casa Pia. About the moments, I think we had already a bad experience. Sobre momentos, tivemos uma má experiência contra o Casa Pia, que também não estava num bom momento e acabou por fazer uma grande exibição. Não são as camisolas que ganham os jogos. Vou dizer o que é óbvio, mas os jogos começam sempre 0-0. Vamos enfrentar uma equipa que se preparou bem para vir aqui. Nós fizemos o mesmo e vamos tentar transferir toda a nossa vontade para vencer o jogo. All of our willingness to win. Também Sotiris Silaidopoulos, técnico do Rio Ave, reconhece que o Futebol Clube do Porto que quer uma equipa equilibrada no Estádio do Dragão e reconhece, é assim mesmo, que o Futebol Clube do Porto é um justo líder do campeonato. É uma grande equipa e é um justo líder do campeonato até agora. Esperamos um jogo difícil, um jogo no qual temos de mostrar caráter e a nossa força. Temos de ter um grande equilíbrio emocional porque vai ser um jogo difícil e com muita pressão.
Partida marcada para as 8h30 da noite. Relato de Ricardo Loureiro, comentários de Filipe Coelho, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Vicente Figueira vai estar a conduzir a emissão da Rádio Observador, que arranca um pouco tempo depois do noticiário das 8 da noite. Ponto final neste noticiário das 6 da manhã. Regresso dentro de 15 minutos para a síntese informativa.